Um novo programa começando, assim como este ano, vivendo já 2024 e com você aqui na Imagem da Cidade. Como é bom, que felicidade estarmos juntinhos em mais uma edição do programa Mulheres aqui na nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. E abrindo o nosso programa de hoje com uma temática. Qual é o tempo que você tem dedicado à tela ou às telas? Ou melhor, que tempo você tem dedicado ao momento telas e às pessoas que estão à sua volta? O meu convidado, falando sobre o mercado literário, mas abordando muito esse assunto na nossa vida real também, no nosso dia a dia, Eduardo Schetz, que é psicólogo clínico e orientador parental, autor de livros e ilustrador. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Galega. Obrigado, Denise. A tua presença conosco é para falar sobre o teu livro, Exato. O Menino Verde, uma reflexão para pais sobre o uso de telas e impactos no desenvolvimento infantil. Por si só, já é uma grande reflexão, já é uma grande análise para tudo que a gente vem vivendo no dia a dia. E não é para um ou para outro, é para a grande maioria, né, Eduardo? Correto. Assim, muita gente pergunta, né, porque é uma reflexão para pais e é um livro ilustrado e infantil, né? Mas a ideia é que ele já seja uma intervenção, né? A ideia é a gente tentar parar, romper com aquele vício que a gente tem nas telas, de fato, e sentar com os nossos filhos e se apropriar dessa leitura, né? É um livro que faz uma crítica a esse uso exacerbado que a gente tem feito das telas e o exemplo que a gente é para os nossos filhos quando a gente faz esse uso exagerado, né? Então, tem um desdobramento muito significativo na forma como os vínculos se estabelecem com os nossos filhos quando eles nos percebem meio que alheios, olhando para aquela tela e não estabelecendo um vínculo adequado com eles, não olhando no olho, eles não conseguindo nos perceber exatamente presentes, porque a gente está mais preocupado com aquilo que vê na telinha do que com eles, né? Então os prejuízos são muito grandes, né? Como é que foi a construção dessa história? Quem é o Menino Verde? O Menino Verde. O Menino Verde, ele é o Dan. O Dan é por causa do meu filho. Dani é uma abreviação, né? Na época que eu comecei a ideia, eu só tinha um filho menino, então foi mais tranquilo chamar ele de Dan. Mas ele aborda essa questão, né? Um menino que nasce verde, só que à medida que ele vai crescendo e ele vai sofrendo uma série de negligências dos pais que estão alheios a ele por conta das telas, ele vai mudando de cor. Ele vai ficando, né, vermelho, vai ficando cinza, até que ele para de se mexer, inclusive, né? Então, é uma analogia, uma comparação à bateria do celular. Então, a bateria do celular também, né? Ela começa verdinha, cheinha, ela vai reduzindo até que fica cinza e o celular desliga, né? O Dan também desligou. Pois é, eu já tive o privilégio de ler esse teu livro quando eu recebi ele em mãos, e aí também nessa construção de história você percebeu os pais muito felizes pelo seu filho e querendo postar tudo e mais um pouco. Exato. Parece que viveu numa dependência de mostrar para o próximo aquilo que estava ali no convívio deles, no convívio familiar, mas ao mesmo tempo esqueceram de viver a essência, viver a família, e o Dan vai percebendo isso. Exato, o Dan vai se percebendo alheio a isso tudo, né? Por mais que ele é o centro, né? Ele é o motivo dessas publicações, mas ele se vê alheio, né? Opa, os pais estão mais preocupados com as telas do que comigo. Então o livro, né? Ele vai buscar um pouquinho abordar a questão da parentalidade distraída, né? A gente tem vários, na psicologia a gente tem os estilos parentais, que são as formas como a parentalidade é exercida. E a forma mais prejudicial é aquilo que a gente vai entender como a parentalidade negligente. Então, negligente no sentido de não prover o afeto necessário, de não prover o limite necessário que a criança precisa. Então, a criança que ela vai passar por esse tipo de parentalidade, por esse tipo de cuidado, ela vai tender a ser ansiosa, insegura, ela vai estabelecer vínculos não muito claros, ela não vai entender o limite das relações com muita clareza, e isso tem vários prejuízos. E a gente tem estudado e tem identificado justamente que a parentalidade distraída, assim como a parentalidade negligente, eles têm efeitos muito parecidos no desenvolvimento da criança. São muitos prejuízos para essa criança. Então, é muito sério, né? E a gente não se dá conta do tempo de tela que a gente faz, né? A gente não...
as telas já são feitas dessa forma, né, para que a gente se perca naquilo, né? E muito da nossa vida se converge nesses dispositivos. É o nosso lazer, é o nosso trabalho, é o nosso banco ali que a gente paga os boletos. Então, a nossa vida, de alguma forma, está resumida ali. Então, a gente precisa adotar estratégias muito concretas de distanciar-se do celular, de deixar o celular de lado, deixar a telinha de lado, para que a gente se conecte efetivamente com pessoas, com os nossos filhos. Né? Eduardo, e como fazer isso sem culpa? Já que algumas pessoas sabem da importância, sabem que precisam deixar de lado um pouquinho mais essa tela para conviver, para olhar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, mas tem aquele sentimento de culpa, de necessidade, que precisam pelo menos dar uma olhadinha, ver se alguém não fez uma notificação, não chamou, e aí se sentem realmente aquele sentimento de culpa. A gente precisa ter alguma intencionalidade, né? Não adianta a gente imaginar, se a gente não adotar medidas claras, de fato, a telinha, o celular, essas notificações, elas vão tomar conta do nosso dia. Então nós precisamos ter uma intencionalidade muito clara. Estabelecer momentos em que a tela não vai fazer parte da rotina. Estabelecer ambientes da casa, por exemplo, em que eu não vou fazer uso da tela. Porque caso contrário, se a gente não estabelecer esse limite, a tela toma conta. E aí a culpa é uma consequência, né? Eu não vou estar intencionalmente parando e não vou estar reservando esse tempo para aquilo que realmente importa. Aí a culpa acaba surgindo. Então eu não posso ser indiferente a essa informação. Ciente do prejuízo que isso pode gerar para o meu filho, eu preciso ter um movimento dirigido, intencional para, esse momento aqui da refeição, na hora de contar a história, na hora de dormir, na hora de brincar com ele, a tela vai ficar em outro lugar. Senão ele vai tomar conta, ela vai tomar conta. Muito mais que quantidade é qualidade. Falo dessa forma porque, assim, agora durante as festas de final de ano, Natal, por exemplo, muitos pais aproveitaram a oportunidade e presentearam os seus filhos, presentearam a garotada, só que muitas vezes eles não se deram conta que o maior presente poderia ter sido um tempo a mais. Exato. E agora, voltando à rotina, no caso para os adultos, mas as crianças continuam de férias. E aí, dali para frente, poder aproveitar esse tempo ainda nesse mês de janeiro para tirar o máximo de proveito essa convivência, essa permanência ao lado das crianças. Como é que a gente poderia também orientar e dar as dicas importantes? Claro. A tela, né? A tela tem essa característica, né? Para a criança, ela vai ser aquilo que a gente vai entender como um hiperestímulo. Para nós também, né? A gente também é hiperestimulado pelas telas, se a gente parar para refletir, né? Mas um hiperestímulo sempre vai ter essa característica, né? De quebrar o ciclo de uma criança. Uma criança tem a necessidade de num dia normal ela vai precisar passar pelo tédio. Olha só, a criança precisa ficar entediada, né? E a gente hoje acha que tem que preencher todos os espacinhos do tempo da criança, né? Ela precisa ficar entediada para recorrer à imaginação, e a partir da imaginação ela inventar, ela criar a brincadeira. A tela, ela quebra esse ciclo, né? O que ela faz? Ela me dá um hiperestímulo, ela me tira do ócio, mas sem que eu precise recorrer à criatividade. Então, a gente está criando crianças que estão não sabem mais esperar. Elas não sabem mais esperar. Elas querem tudo de imediato, um certo imediatismo, né? E é claro que se a gente romper hoje com este ciclo, a gente vai lidar com uma criança irritada, uma criança que não está acostumada a esperar. Então, eu entendo que romper com isso é necessário, mas também é muito difícil, né? E não há outro caminho, senão... aqui é uma analogia que talvez seja pesada, mas às vezes um pouco de peso ajuda a compreender, né? O uso de drogas. Se eu tiro a droga de alguém, o que tem? Tem a abstinência, certo? A criança vai passar pelo mesmo ciclo. Ela também vai ficar com uma abstinência desse hiperestímulo. Então ela vai ficar irritada, ela vai reagir àquilo. Então, os pais que quiserem realmente dedicar esse tempo de qualidade, não vai ser algo que num primeiro momento vai ser meio que legal. Sentei com o meu filho e foi super tranquilo e divertido. Tomara que sim, né? É o meu desejo que, né, os pais que escolham fazer isso, de ter esse tempo de qualidade, consigam de fato fazê-lo, e fazê-lo, né, sem essa irritação, sem esse senso de urgência da criança, né? Mas é um processo, então precisa de paciência.
paciência e uma noção a mais de referência. Por exemplo, assim, a partir de quantos anos, com o uso adequado, com o uso controlado, as telas poderiam entrar na vida dessa criança? Hoje, assim, não é o Eduardo falando aqui, é a Organização Mundial da Saúde. Entende-se que até os 2 anos de idade, a criança não precisa de tela. 0 tela. 2 anos de idade, 0 tela. Aquela mamãe que está ainda amamentando no peito, ou está com a criancinha na mamadeira dando ali o leitinho para ela, com o celular, está fazendo um caminho inverso. Isso é algo que eu acho fantástico, assim, né? Porque na verdade a criança ela não tem uma visão muito bem estabelecida, né? É uma visão ainda turva, né? Embaçada, né? Eu que uso óculos sei bem como é isso, né? Mas a criança no colo ela vai ter essa distância focal aqui. Então essa hora de amamentar é uma hora fundamental de estabelecimento de vínculo. É ali que se começa a fundamentar esse vínculo. Então a criança está olhando para essa mãe enquanto ela é amamentada. Se a mãe está olhando para outro lugar, que vínculo está sendo estabelecido nesse momento? O vínculo com a tela. O vínculo com a tela. E que recado eu estou passando para essa criança? O que é mais importante, você ou a tela? A tela. Então a gente precisa dessa intencionalidade, não precisa... Tá, eu vou dizer não. É algo que me chama, que eu quero, mas eu vou dizer não porque tem coisas mais importantes. Pois é, você falou que até os 2 anos... 0. E dos 2 anos para frente? Bom, eu tenho... comentamos aqui antes da entrevista que eu tenho 4 filhos, né? E eu tenho... A minha filha mais velha, ela tem 12 anos. E tem gente que se choca quando eu falo isso. A minha filha não tem celular. E é uma escolha nossa, e se fores perguntar para ela, ela vai dizer que ela também não quer nesse momento. Ela entende o prejuízo que isso gera. E se a gente for ampliar isso, por exemplo, tem um documentário no Netflix muito bom, que é o Dilema das Redes. Ele justamente vai entrevistar alguns desses especialistas das redes sociais, até os próprios criadores, por exemplo, do Facebook, do Instagram. Eles também restringem para os filhos deles. Por que será? Eles que têm essa informação privilegiada privam os filhos de ter acesso a isso. Eles têm uma informação que certamente mostra que o prejuízo é muito maior que o benefício. Claro que a gente não pode ficar alheio, né? A tecnologia hoje faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia. Nós estamos aqui, né, numa tela, né? Então não adianta a gente também imaginar que ficar alheio a isso tudo não é para a gente morar numa caverna imaginando que o problema vai se resolver, né? A gente vai criar outros problemas certamente, né? Mas esse uso consciente, né? Esse uso que estabeleça limites claros. Isso começa com esse exemplo que nós damos para os nossos filhos. Que exemplo nós vamos dar para eles de como se faz o uso das telas? Eu uso o meu celular constantemente, os meus filhos sabem disso, não escondo isso deles, mas eu tenho que fazer esse esforço intencional e diário para deixar a tela de lado. E muitas vezes eu falho nisso, né? Porque as telas realmente nos capturam, nos atraem, e a gente precisa ter essa intencionalidade. Então, esse modelo é muito importante, mais do que estabelecer uma faixa etária onde a tela é positiva, mas sim para que quando ele venha fazer o uso da tela, ele faça um uso com alguma crítica, e não, né, achando que tudo que vem de lá vai me fazer bem. Por isso que o Menino Verde, uma reflexão para pais sobre o uso de telas e impacto no desenvolvimento infantil, é uma boa pedida agora para as férias. Até porque adultos e crianças podem ler esse livro, acompanhar de perto, conhecer um pouquinho mais o Menino Dan e entender que lá no final vai dar tudo certo. Vai dar assim tudo esperamos, certo. né? Que seja com assim muita na vida intencionalidade, né? Com muito esforço, no final dá tudo certo. Como é que foi a produção desse livro no que se refere ao teu tempo também para escrever? E você é o próprio ilustrador também? Sim, eu também ilustrei. Eu na verdade, eu também atuei muito tempo na área editorial, eu sou publicitário também de formação, né? Então atuei muito tempo nessa área. A formação em psicologia é uma formação mais posterior. A produção do livro em si ela tomou cerca de 3 anos, né? Desde a ideia inicial até ele estar um livro na mão, assim, 3 anos de produção, pré-pandemia inclusive. Então surgiu muita dúvida, né, nesse tempo de pandemia. Puxa, será que esse livro ainda faz sentido, né? Da forma como ele foi idealizado inicialmente, e pós-pandemia esse limite da tela parece que ele foi um pouco alargado, né? Então o livro nunca foi tão significativo e tão relevante, porque de fato as telas têm ocupado muito do nosso dia, né? Foram 3 anos entre
ilustração, né? Foi primeiro no lápis, depois a digitalização e tudo, até o livro estar impresso foram 3 anos. E eu tinha 3 filhos quando eu comecei, eu tenho 4 agora. Então a vida foi acontecendo, foi um processo que exigiu bastante, até porque não é o minha primeira publicação enquanto autor e ilustrador. Então ele tomou bastante do meu tempo, mais do que eu gostaria, mas foi muito prazeroso, e é muito prazeroso tê-lo agora em mãos fisicamente, né? Então, e para quem quer também ter esse livro em mãos, onde é que nós encontramos ele? As vendas são exclusivas pelo site da editora. Inclusive há um cupom de desconto, não sei se eu posso divulgar isso aqui. Por favor, vamos direcionar o nosso público. A editora é a editora Sinopsis, e se usar o cupom Menino Verde 10, tem 10% de desconto na compra, né? Então, as vendas são exclusivas lá. Se por acaso tiver alguma dificuldade, pode contactar comigo também, que comigo também eu consigo, de alguma forma, disponibilizar o livro. Tá? Editora Sinopsis, né? Editora Sinopsis, Eduardo, as tuas considerações finais, depois de tudo que foi apresentado aqui, foi muito bom abrir o nosso programa desse 2024 assim, dessa forma. Depois de tudo que foi apresentado, as tuas considerações finais, um recado a mais para quem nos acompanha. Eu sempre uso isso no consultório, né? A gente precisa, quando a gente recebe uma informação, a gente se torna responsável também por isso, né? Então, meu pedido, né, é que enquanto pais a gente não fique alheio a isso, né? Enquanto pais recebam isso, percebam o prejuízo que a gente pode gerar para os nossos filhos a partir desse uso sem limite da tela, né? A gente se perde, a gente precisa ter essa consciência que a gente tem essa dificuldade. E se a gente não adotar posturas claras, a tela vai tomar conta. E não é a tela que manda, somos nós que estamos no controle. E os nossos filhos precisam desse referencial, né? Esse exemplo. Então, começa hoje, né? Não é uma preocupação com gerações futuras, é uma preocupação com as nossas posturas hoje. Então, a gente não pode ficar alheio a isso. Então, a gente é responsável por isso. Então, né? Estabeleça na sua rotina momentos em que a tela não faz parte, que a gente se conecte, né, com aqueles que realmente são importantes, os nossos filhos. Importante te tê-lo aqui. Foi muito bom te ouvir, abrir esse espaço e dividir esse assunto com quem nos acompanha. Obrigada, tá, Eduardo? Obrigado. Prazer foi meu. Prazer também. Gente, intervalo comercial na sequência, tem muito mais. Não saia daí, tá? Eu volto já.